E aí eu já vou deixar aberto aí para vocês, tá? Vocês podem escolher qual dessas questões vocês querem. Aqui tem 3 e aqui tem mais uma. Podem colocar aí no chat para mim qual questão vocês querem que eu resolva, a 1, a 2, a 3 ou a 4. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a pressão de um mol de um gás ideal está aumentando a uma taxa de 0,05 kPa por segundo e a temperatura está aumentando a uma taxa de 0,15 kelvins por segundo. Use a equação PV igual a 8,31T, ou seja, a equação dos gases ideais, para determinar a taxa de variação do volume quando a pressão for 20 kPa e a temperatura for 320 Kelvin, ok? Então vamos lá. O primeiro passo ele está dizendo o seguinte, ó, que a pressão de 1 mol de gás ideal está aumentando a uma taxa de 0,05 kPa. Então o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para mim como que a pressão está variando. Então a pressão está variando a essa taxa, 0,05 kPa por segundo, tá? Então taxa ou taxa de variação, como é que a gente interpreta em matemática? A gente interpreta da seguinte forma, ó. Nós aprendemos em aula que uma das aplicações de derivadas é uma taxa de variação. Então, quando ele diz para mim que essa pressão ela está aumentando, ele está me dizendo como que ela está variando. Então, nesse caso, aumentando, ele está me dizendo que é uma variação positiva. Se ele estivesse dizendo para mim que essa pressão ela está diminuindo ou decrescendo, eu teria uma variação, só que uma variação negativa. Tá? Então, como ele diz para mim que está aumentando, o que ele está dizendo para mim é o seguinte, ó, que a derivada da pressão em relação ao tempo. E por que em relação ao tempo? Observa que essa variação aqui, ó, é dada em kPa por segundo. Então, a variação que eu tenho é em relação ao tempo. Então, essa taxa de variação da pressão em relação ao tempo é igual a 0,05, ok? E aí, o sinal da frente aqui será positivo, porque, como eu comentei, nós temos uma variação positiva, ok? Ela está aumentando, ela está crescendo. E ele continua. E a temperatura está aumentando a uma taxa de 0,15 kelvins por segundo. Novamente, observa que aparece o termo ali aumentando, crescendo. Então, eu tenho uma taxa de variação e essa taxa de variação ela é positiva. E como nesse caso agora é a temperatura, o que ele está dizendo para mim é o seguinte, ó, que a derivada da temperatura em relação ao tempo é igual a mais essa taxa de 0,15. Então, também eu tenho uma variação positiva para a temperatura. Deixa eu ver isso aqui. Ok? Então, essas foram só as primeiras informações que eu consigo extrair do meu problema. E aí a gente continua. Use a equação PV igual a 8,31T para determinar. Observa agora, ele vai me dizer o que eu quero calcular, tá? Então, para determinar a taxa de variação do volume, tá? Então, ele está me dando a taxa de variação da pressão, ele está me fornecendo a taxa de variação da temperatura, ele está pedindo para eu calcular a taxa de variação do volume. Então, novamente, se é uma taxa de variação, o que ele está pedindo para eu calcular é a derivada do volume em relação ao tempo. Então, ele está querendo esse cálculo aqui. Deixa eu marcar. Isso aqui é o que eu quero calcular. Ok? E ele continua. Ele quer essa taxa de variação quando a pressão for 20 kPa. Tá? Então, eu tenho mais uma informação aqui para a pressão, que a pressão é 20 kPa. E a temperatura, ele está me dando mais uma informação aqui para a temperatura, for 320. Então, observe que foram fornecidos para a gente duas informações em relação à pressão, a taxa de variação da pressão e o valor da pressão, e duas informações para a temperatura, a taxa de variação da temperatura e o valor da temperatura. Por que ele
me deu esses dois valores aqui, adicionais para a pressão e para a temperatura? Porque ele quer que eu calcule essa taxa de variação do volume exatamente quando a pressão ela estiver em 20 kPa e 320 kelvins, ok? Então agora sim, agora eu acabei de extrair todas as informações que o problema me deu, que ele está fornecendo, e acabei de extrair também o que ele quer que eu calcule. Como é que eu vou fazer para calcular essa taxa de variação do volume? E aí entra a regra da cadeia. Por que nós vamos precisar da regra da cadeia aqui? Porque observe o seguinte, a equação que o problema me forneceu foi essa aqui, tá? Deixa eu ver se consigo apagar. Consigo. Deixa eu apagar isso aqui. Para a gente olhar agora o próximo passo, tá? Observe que a informação que o problema me deu para o volume é essa equação bem aqui, tá? Eu não tenho outra equação que relacione aquilo que eu quero calcular, que é o volume, certo? Então, como eu quero aqui a taxa de variação do volume, eu vou olhar o seguinte, essa equação que ele me deu, eu vou isolar o volume nela. Se eu isolar, eu vou ter V igual. E aí esse P que está multiplicando, eu posso mandar ele dividindo. Então, ficaria assim, ó, 8,31T dividido por P. E aí eu tenho, então, essa equação para o volume. E aí, por que nós vamos precisar usar a regra da cadeia aqui? Porque observem o seguinte, quando eu olho as variáveis desse volume, o que eu consigo observar? Que esse V é uma função que depende da temperatura e da pressão. E o que eu quero calcular é a derivada do volume em relação ao tempo. E aí nós aprendemos em sala de aula, se a minha função ela depende de duas variáveis e eu quero derivar ela em relação a uma outra variável, para eu conseguir realizar esse cálculo, eu preciso usar então a regra da cadeia, desde que essa variável na qual eu quero calcular essa derivada, nesse caso aqui seria em relação ao tempo, as variáveis da função dependam dela, tá? Ou seja, eu tenho que olhar agora o seguinte, que se a temperatura e a pressão dependem do tempo t, ok? Eu preciso agora fazer essa verificação. Elas dependem do tempo t? Se a temperatura e a pressão dependerem do tempo t, então eu consigo calcular a derivada de v em relação a esse tempo, ok? Porque as variáveis de v dependem de t. E aí, nesse caso, entra a regra da cadeia do caso 1, que vai dizer para a gente o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. Regra da cadeia. O que ela vai dizer para a gente, a regra da cadeia do caso 1? Ela diz o seguinte, que se eu quero calcular a derivada de V em relação a t, eu posso calcular a derivada parcial de V em relação à sua primeira variável, que nesse caso é t, e multiplicar pela derivada de t em relação a t, que é em relação aqui, eu estou querendo calcular essa derivada, mais a derivada parcial de v em relação à sua segunda variável, que é p, vezes a derivada de p em relação ao tempo, ok? Então, essa aqui é a regra da cadeia. E aí, observe o seguinte, que tanto a temperatura quanto a pressão, elas dependem do tempo. Por quê? Porque observe que a informação que foi dada aqui para a gente, ó, que a pressão ela varia em relação ao tempo. Então, eu só posso obter um resultado da pressão variando em relação ao tempo se a pressão depender do tempo, tá? Então, como ele me dá essa informação, significa que a pressão e a temperatura dependem do tempo t. Então, como isso ocorre, eu posso, de fato, aplicar a regra da cadeia para conseguir calcular essa derivada de V em relação a t. Então, vamos lá. O que eu preciso para calcular essa derivada de V em relação a t, utilizando a regra da cadeia? Observe que eu vou precisar aqui de 4 informações. A primeira, a derivada parcial de V em relação à temperatura, e depois a derivada da temperatura em relação ao tempo. Depois eu vou precisar da derivada parcial de V em relação à pressão,
e a derivada da pressão em relação ao tempo. Observe o seguinte, que essa informação aqui, deixa eu até tirar elas daqui de baixo e colocar na parte superior. Observe que essas duas informações aqui, ó, essa derivada da temperatura em relação ao tempo, nós já temos. Está bem aqui, ó. O problema forneceu para a gente. E essa derivada da pressão em relação ao tempo, nós também já temos. Ela está bem aqui. Então, essas duas informações nós já temos. Eu já posso dizer o seguinte, ó, que na hora que eu for substituir, aqui no lugar dessa derivada da temperatura em relação ao tempo, é 0,15. Aqui é 0,15. E quando eu for substituir, essa derivada da pressão em relação ao tempo é 0,05. Então, essa parte eu já tenho. O que está faltando para a gente, então, na verdade, são essas derivadas parciais. Derivada parcial de V em relação à temperatura e a derivada parcial de V em relação à pressão, que eu posso obter a partir da equação do volume, que foi obtida lá a partir da equação dos gases ideais. Então, observe que aqui eu tenho que V é igual a essa equação. Então, se eu quero a derivada parcial de V em relação a T e em relação a P, basta eu derivar parcialmente essa equação, ok? Ou seja, eu tenho tudo que eu preciso até o momento para conseguir calcular essa derivada de V em relação a T. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso que eu risquei aqui para não poluir tanto a nossa imagem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, próximo passo. Vamos fazer cada um desses cálculos. Então, quem vai ser essa derivada de V em relação à temperatura? Então, é só eu pegar e derivar essa expressão. Então, aqui eu vou ter derivada em relação à temperatura da equação do V, que é essa daqui. 8,31 T dividido por P. Vezes, quem é a derivada de T em relação ao tempo? Tá? Da temperatura em relação ao tempo. Está aqui, ó, 0,15. Então, vezes 0,15. Mais, derivada agora de V em relação a P, que aí, novamente eu vou derivar essa mesma equação, 8,31 T dividido por P, vezes a derivada da pressão em relação ao tempo, que nós também já temos, que é 0,05. 0,05. Então, vamos lá. Vamos continuar calculando essa derivada parcial. Como eu estou derivando parcialmente em relação a t, eu vou tratar esse p como se fosse uma constante. Se ele é constante, tanto o 8,31 quanto o p poderiam sair da derivada e eu ficaria com apenas a derivada da temperatura em relação à temperatura. Então, seria a derivada de t em relação a t, e isso é igual a 1. Se é igual a 1, multiplicando aqui pela constante, vai sobrar apenas 8,31 dividido por P, vezes o 0,15, que nós já tínhamos, mais, agora vamos derivar essa expressão aqui em relação à pressão, ok? Então, observe que agora, como eu estou calculando uma derivada parcial em relação a P, esse T aqui é como se fosse uma constante. Então, 8,31T, todo ele é tratado como constante. Se ele é constante, eu posso tirar da derivada. Se eu tirar essa constante da derivada, vai ficar a derivada em relação a P de 1 sobre P. E a derivada de 1 sobre P em relação a P, a gente já calculou várias vezes durante as aulas, isso é menos 1 sobre P quadrado. Tá? Então, se eu pegar esse menos 1 sobre P quadrado, que é o resultado da derivada, e multiplicar pela constante, vai ficar assim, ó, menos o 8,31T, que é a constante, dividido por P ao quadrado, vezes o 0,05, que nós já tínhamos antes. Bom, e agora? Agora observe que apareceu aqui para a gente o P e o T, ok? Então, por isso que a gente recebeu duas informações extras, ó. Por isso que essa derivada eu quero quando o P vale 20 e a temperatura vale 320, certo? Então, eu posso pegar agora esses dois resultados e substituir para a gente continuar os nossos cálculos. Então, o que eu vou fazer? Vou vir agora aqui aonde tem P, que é aqui, e esse P quadrado, eu vou substituir o 20.
E onde tem t, eu vou substituir por 320. Então, se nós fizermos isso, eu vou ter 8,31 dividido pelo p, que é 20, vezes o 0,15. Aqui, observa que eu tenho um jogo de sinal, mais com menos vai ser menos. E aí eu vou ter o 8,31 vezes o t, que é 320. Tudo isso dividido pelo p ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado. Tudo isso vezes o 0,05, ok? Chegamos aqui, então a partir daqui é cálculo, tá? Aí vocês podem decidir, ou vocês utilizam uma calculadora científica para realizar esse cálculo, ou vocês podem utilizar a experiência de vocês em trabalhar com notação científica, trabalhar divisão, multiplicação de números decimais, com números inteiros, e tentar simplificar esse cálculo aqui o máximo que vocês puderem para conseguir chegar na solução, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar nesse resultado aqui, que é menos 0,270075. Então, esse aqui é o resultado para a derivada de V em relação a t. E o que isso significa? Significa o seguinte, significa que como essa derivada de V em relação ao tempo é negativo, significa que o volume está aumentando ou está diminuindo. De acordo com a nossa interpretação de antes, como o problema falava que a temperatura estava aumentando, nós consideramos essa taxa de variação positiva. E a pressão também estava aumentando, então a taxa de variação era positiva. Como agora eu acabei de descobrir que a taxa de variação do volume em relação ao tempo é negativo, significa que esse volume ele está decrescendo a essa taxa, tá? Então eu poderia concluir aqui, ó, vou colocar bem aqui no finalzinho. Poderia concluir dizendo o seguinte, ó, o volume está decrescendo a uma taxa de aproximadamente 0,27. Professor, não deveria ser menos 0,27? Não, como eu acrescentei aqui a informação de que ele está decrescendo, eu já estou dizendo que essa taxa de variação ela é negativa. Ok, pessoal? Entendido? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque para mim agora aí nos comentários.